Você tem necessidade de um lugar para um refúgio espiritual? O que caracterizaria este lugar? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez para a meditação da palavra. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Padre Isaac Madureira. Estamos juntos nesse itinerário e cada dia nos surpreendendo muito com a palavra de Deus. Quero pegar hoje com vocês a palavra que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao 28. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, e os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Olha, eu quero parar um pouco aqui com vocês. Bom, começa-se o tempo de dificuldade. Você já passou por tempo de dificuldade na sua vida? Tempo em que as coisas estão desmoronando. Tempos que nós chamamos de desolação. Justamente a esses tempos onde bate a dificuldade, onde não tem nem muitas vezes gosto, prazer pela oração. As coisas começam a perder sentidos, as dificuldades relacionais se apresentam, financeiras, e começam, aquela coisa que te joga muitas vezes para o desânimo, coloca você para baixo. Pois é nesse momento aí que Deus está dizendo o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte. Então, aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para a montanha. Quem está no baixo deve fugir para o alto. Bom, ok. Como vocês sabem, a montanha é o lugar bíblico do encontro com Deus. É na montanha que Moisés recebe a revelação de Deus. É na montanha que Moisés vai subir para encontrar. E assim, inúmeros profetas vão subir a montanha. Maria, por exemplo, assim que tem a notícia, ela deixa apressadamente, vai ao encontro de Isabel, vai fazendo isso, vai subir a montanha, sempre o lugar do encontro. Bom, nós precisamos, quando estamos num momento de dificuldade, subir para a montanha. Precisamos procurar um lugar aonde nós podemos falar a sós com Deus. Precisamos de um lugar aonde seja um lugar particular de encontro com Deus. E aí a gente tem que pensar neste lugar. Em que sentido? Por exemplo, a igreja é um lugar que é o lugar de encontro com Deus. Uma capela é um lugar de encontro com Deus. Aquele lugar em si traz algo que vai realmente nos colocando na presença. O Santíssimo, é um lugar da presença, é o lugar do diálogo com Ele. E quantas vezes nós abandonamos estes lugares, uma capela, uma igreja? Às vezes podemos fazer tantas coisas, mas precisamos procurar um refúgio. Quantas vezes ali na igreja as pessoas chegam lá com situações, entram ali com grandes dificuldades e de repente saem com o coração leve, com o coração disposto a novos passos. Mas o que aconteceu? Eles foram num lugar privilegiado e encontraram. Assim, quando você vai em Fátima, em Aparecida, como esses lugares, santuários marianos, são lugares privilegiados. Fuja ali um pouquinho da sua realidade e procura um lugar privilegiado. Sai um pouquinho, eu sei que está com um monte de problema para resolver, dificuldades, as coisas pipocando de todos os lados, mas sai e vai para um lugar privilegiado de encontro com Deus.
E quantos lugares tem a nossa comunidade, outras comunidades, quantos lugares tem aí privilegiados? Vá para este lugar, fuja. E aí o Senhor continua. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. A cidade é o lugar das conversas, do barulho, da agitação, o lugar onde se volta ali para o trabalho, para o negócio, é onde aquele negócio fervilha. Então você precisa sair um pouquinho, sabe? Às vezes a gente está com tanta dificuldade, a gente fica ouvindo um monte de gente. Gente, toda hora, cada um dá um palpite, uma coisa, e às vezes para alguém dar um bom palpite é muito difícil. Tem muita gente para dar palpite que não tem nada a ver com a vida cristã. Foge da agitação, foge deste lugar de um monte de conversas, do barulho. Procure um lugar onde há um encontro com Deus e há também um lugar de silenciar-se. E um silêncio que deve não só ser exterior, mas que deve penetrar interiormente. Não adianta você querer ir para um lugar que lá é um lugar de Deus, mas cheio de bagunça, cheio de pessoas. Não, vá para um lugar onde você pode encontrar-se com Deus. Mas lógico, também tem muitos lugares, como eu citei aqui, que são santuários, que são cheios, mas você vai ver que ao mesmo tempo são lugares de encontro, porque também, muito mais do que fora, é dentro. E quando todo mundo está ali com a mesma disposição, a coisa fica ainda mais profunda, mais maravilhosa. E aí ele continua então, pois estes dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que diz nas Escrituras. Infeliz das mulheres grávidas, daquelas que estiverem amamentando. Naqueles dias, pois, haverá uma grande calamidade na terra e irá contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos por todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar o que vai acontecer no mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Olha, essas coisas escatológicas, a força que tudo isso tem, todo o movimento. Mas eu queria pegar dessas coisas escatológicas que a gente chama, ou seja, dos acontecimentos futuros, da manifestação de Deus, e colocar essa manifestação aí, da cidade que está aí dentro de você, daquele lugar que você precisa procurar, da montanha. E depois eu pego esse detalhe do final aqui, que fala justamente que Ele vem, o Senhor vai vir numa nuvem. E nuvem é algo que nós às vezes percebemos, vemos, mas se você for pegar, você não vai conseguir pegar. Você não consegue colocar dentro das suas mãos. Ela escapa. Toda a experiência de Deus, toda a relação, toda a revelação de Deus, ela escapa. Ela é muito mais do que a gente pode apreender, compreender. Ela vai muito mais. Deus, no meio da tua agitação, daquela insegurança, daquelas coisas que vão te jogando, te destruindo, que são um verdadeiro inferno para você, Deus, Ele começa a se revelar de uma forma que você consegue compreender que é Ele, embora você tentando explicar, parece que vai muito além de qualquer explicação. Ele está se revelando a você. E aí Ele aparece com uma resolução, com uma providência, com um fato que você não esperava, que resolve, que dá direção, que vai aliviando o fardo, porque Ele vai se revelando assim. Se nós vivemos uma vida onde nós aprendemos a nos refugiar espiritualmente numa busca por Deus, quando chega o fim dos tempos, ou até mesmo o nosso encontro pessoal com Deus, quando chega a morte, nós aprendemos a esperar nele. Esperamos na manifestação dele, que de repente
está diante de nós e que nos surpreende. Buscai os refúgios espirituais, deixai tantos pensamentos vãos que a sabedoria do mundo sempre quer nos dar tantos conselhos. Volte para o conselho que está dentro do teu coração e que está na revelação de Deus. E você vai perceber a sua presença, a presença de Deus que aparece de uma forma sutil, de uma forma perceptível, mas que muitas vezes te escapa, porque ela é muito mais do que a gente pode reter, compreender ou realmente observar. Deus os abençoe. Volte aí para os refúgios espirituais. Deus os abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.